senhores acadêmicos, amigos da academia que nos acompanham pela internet, senhoras e senhores que nos honram com a presença, depois de ventos e tempestades e atrasos molhados de avião, conseguimos chegar ofegantes, mas a tempo, para um momento que encerra com chave de ouro, e aí o lugar comum é pertinente e revigorante, encerra com chave de ouro o ciclo dos seminários Brasil-Brasis de 2014, num formato novo. Um formato em que a academia traz os seus acadêmicos para apresentarem uma reflexão sobre a cultura que se está fazendo no Brasil contemporâneo, ou seja, o processo cultural brasileiro fazendo-se na nossa realidade, e o acadêmico convida o seu colega e outros especialistas para dialogarem sobre o tema. Não podia ser mais feliz a nossa mesa, porque aqui estamos com 3 inteligências que iluminarão a nossa realidade, porque são 3 pessoas que, por sua representatividade, por tanto que fizeram, pelo tanto que seguem fazendo, iluminam o pensamento brasileiro. São pessoas que pensam a realidade. E, parodiando um livro do nosso presidente, são pensadores de Brasil, pensadores da cultura brasileira. O presidente acadêmico, Fernando Henrique Cardoso, o ministro acadêmico, Celso Laffer, o economista, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Como é de todos consabido, a regra deste jogo, a regra deste diálogo é muito simples. O anfitrião, no caso, Celso Laffer, faz uma apresentação inicial com as suas reflexões em torno do tema. Em seguida, os 2 convidados podem fazer o que desejarem, ou dialogarem com o texto do anfitrião, ou produzirem as suas reflexões em paralelo. Fica, então, a critério, a seu critério, Gustavo, a iniciativa de ou dialogar ou paralelizar, com perdão do neologismo. Os 3 integrantes desta mesa dispensam a leitura do currículo, embora seja praxe nesta casa iniciar os nossos trabalhos com a apresentação bastante grata dos currículos de cada um. Mas eu diria que o currículo de cada um é muito simples. Com a palavra, Celso Laffer. Obrigado, querido confrade Domício, presidente Fernando Henrique, Gustavo, acadêmicos, amigos. A ideia nossa, quando estruturamos esta mesa, foi a de fazer alguns recortes diante do desafio de tentar entender a realidade brasileira. Não? Em princípio, o Gustavo vai tentar fazer um recorte sobre os desafios da realidade econômica, o presidente falará sobre a realidade política e os seus desafios, e eu escolhi como tema, para poder ter a oportunidade de dizer alguma coisa distinta daquilo dos outros 2 ilustres integrantes da mesa, eu vou fazer um recorte de um aspecto da realidade do Brasil contemporâneo, que é o tema do funcionamento do Poder Judiciário, que se insere na discussão mais ampla sobre o funcionamento do Poder Judiciário no contexto da separação dos poderes. É uma discussão que sempre se renova na dinâmica da vida de um Estado democrático de direito. O professor Reale, meu ilustre antecessor nesta casa, falava no que ele chamava de jurisfação do poder, ou seja, a juridicidade progressiva de que se reveste o exercício do poder no mundo contemporâneo. E, neste processo, no Brasil, verifica-se um grande protagonismo do poder judiciário.
Trata-se de uma inédita judicialização da vida social. Uma rápida leitura do jornal mostra que grande parte das questões que tradicionalmente estariam restritas à esfera das decisões políticas, numa interface entre os poderes legislativo e o executivo, são hoje levadas ao judiciário e por ele decididas. O ponto de partida disso tudo é a Constituição de 88, que, se indiscutivelmente ampliou o acesso à justiça, cabe observar que esta ampliação do acesso à justiça não está equacionando apropriadamente a distribuição da justiça. É diretamente perante o Poder Judiciário que todos os dias cidadãos ou órgãos de representação coletiva da sociedade pleiteiam a execução de normas constitucionais que prevêem direitos sociais, independentemente de políticas públicas traçadas pelo Poder Legislativo e Executivo ou mesmo contrariamente a elas. Uma das coisas mais corriqueiras hoje são ações para assegurar o remédio ou o tratamento que o Seguro Social não aprova. O reconhecimento da união homoafetiva foi feita sem alteração dos textos jurídicos. A decisão sobre abortos anencefálicos, o mesmo. Mesmo uma decisão que o Congresso tomou de reforma política, que era a cláusula de barreira, ela foi apreciada pelo Judiciário como sendo inconstitucional. Um eminente jurista, que é o desembargador Nalini, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal de segunda instância do país, pelo número de desembargadores e pelo número de feitos, refletindo sobre isso, observou, cito, estamos vivendo uma epidemia de judicialização. Quase 100 milhões de processos no país. Temos mais de 800 mil advogados, 17 mil juízes, 15 mil promotores, 6 mil defensores públicos, e ele entrou na quantificação dos procuradores, dos delegados de polícia, dos tabeliães e assim sucessivamente. Ainda, observa o Nalini, o Brasil tem mais faculdades de direito que a soma de todos os demais países do planeta, o que é um dado a explicar, enfim, que existe um mercado para esse processo de judicialização. E este imenso aparato jurídico resolve com dificuldade os grandes problemas da sociedade. E o Nalini também diz que o procedimentalismo ainda opera e é rotina receber-se uma resposta meramente processual. O conflito continua intacto e talvez agravado pela frustração do jurisdicionado. Mas o juiz cumpriu a sua missão. Fez incidir a vontade da lei sobre o caso, posto sob a sua apreciação. Então, diante desses números, quais são, no meu entender, os desafios no momento atual? Eu acho que existem dois grandes blocos. Um que resulta da alteração no conteúdo do direito, na sua ampliação ratione matéria, do conteúdo daquilo que é regulado pela norma. E segundo, uma alteração na dinâmica da aplicação do direito. Quanto à alteração no conteúdo do direito, este procedimentalismo, não esta apreciação vigorosa do processo, observa o Nalini, não é um vício que anda sozinho na atividade da prestação jurisdicional. Ele vem acompanhado das dificuldades trazidas ao magistrado pela substancial e incessante alteração do conteúdo do direito a ser aplicado. A fuga pela solução meramente processual não é apenas uma consequência do volumoso trabalho dos juízes, é também, muitas vezes, o resultado da impossibilidade de apreensão de todo o direito pelo juiz. Trata-se de um direito cada vez mais técnico e especializado, que contrasta, por exemplo, eu não sou propriamente uma criança, mas também não sou um Matusalém, mas contrasta com aquilo que era o conjunto das disciplinas jurídicas tradicionais. Cada dia, hoje, temos outras disciplinas que antes não existiam.
E não são invenções, mas são exigências de uma sociedade cada vez mais complexa. Pense, por exemplo, no direito ambiental e no que significa a análise do impacto ambiental. Pense-se no direito do consumidor. Pense-se em direito de áreas especializadas de serviços públicos, como direito da energia, direito de telecomunicações, direito da infraestrutura, as complexidades do direito da propriedade intelectual. E pensa-se também na complexidade trazida ao direito pelo fenômeno das comunicações por via eletrônica, ou pela globalização da economia, que gera a interdependência de ordenamentos, a relação entre cortes internas e cortes internacionais. O caso mais óbvio é o capítulo da anistia, a decisão da Corte de São José e a decisão do Supremo. Pense-se nos avanços da engenharia genética e todos os temas da bioética. Então, eu creio que uma das dificuldades da prestação jurisdicional é a complexidade de um direito que, por vezes, escapa à capacidade do juiz de entender aquilo que está em jogo. A outra alteração, que também merece uma consideração, é uma alteração na dinâmica da aplicação do direito, que é fruto da alteração no modo pela qual se produzia direito e se concretizava o direito pela função jurisdicional. O juiz tinha, até pouco tempo atrás, um grande aliado para assegurar a precisão da sua atuação. A decisão política, tornada jurídica, nela predominava a existência de regras. Uma regra oferece critérios específicos sobre como devemos, não devemos ou podemos atuar em determinadas situações. Elas fornecem parâmetros para resolver litígios concretos. Hoje, a lei, nesse sentido, daquilo que é o parâmetro posto para o juiz antes da tomada da decisão, existe, mas mudou a sua função na dinâmica do direito, porque prevalece, sobretudo no direito constitucional, princípios. Os princípios, em contraste com as regras, proporcionam critérios para tomar uma posição diante de uma situação concreta, mas, a priori, são indeterminados e só adquirem significado operativo no momento da sua aplicação, pois a ele não se pode atribuir uma determinação abstrata. Eles são mandatos de otimização. Essa otimização dos valores previstos nos princípios geram, geralmente, conflitos, porque esses princípios nem sempre conseguem ser congruentemente trabalhados. As consequências, como diz um administrativo visto alemão, é que a lei não está mais pronta para o uso. Ponto de partida insuscetível de ser posto em dúvida. Elas devem ser, as leis, constantemente verificadas quanto à sua constitucionalidade, de maneira que toda aplicação, num caso específico, é submetido aos critérios de constitucionalidade. Bom, os juristas e, sobretudo, o Supremo encontrou um método para lidar com isso, que é o da ponderação. Então, tem a razoabilidade, a proporcionalidade, a necessidade, etc. e tal. Mas esses princípios, por si só, não são suficientes para adotar o juízo de ponderação da objetividade e da certeza, pois a cada interpretação da ponderação há a prevalência maior ou menor de tal ou qual valor. Por isso que a interpretação jurídica é hoje cada vez mais o campo da argumentação jurídica. Virou uma espécie de território livre da hermenêutica. Qual é a consequência disso? É a diminuição da segurança jurídica, que é o que abre espaço também para o ativismo judicial, pois uma das funções dos princípios não é apenas a de preencher lacunas no ordenamento, mas de promover a sua expansão axiológica. E esta ideia dos princípios permeia todo o direito, porque leva ao que se chama hoje a constitucionalização do direito. E eu ressalvo que eu não estou colocando em questão a importância do constitucionalismo, nem nego a legitimidade e a relevância de uma Constituição como a brasileira,
que é extensa e que acolheu todos os temas sensíveis da sociedade brasileira no momento da reabertura democrática. No entanto, cabe olhar de frente os desafios inerentes à mudança da dinâmica do direito, especialmente no contexto da sua constitucionalização. Sem desmerecer a importância, a percepção social, a expansão axiológica, o fato é que é um fenômeno da aplicação do direito hoje, a natural perda de segurança decorrente dessas conquistas. O texto constitucional é mais vago, os princípios remetem a quem decide a escolha da solução mais adequada ao caso concreto, portanto, com diminuição da previsibilidade, e os direitos fundamentais consagrados pela Constituição de 88, em particular os direitos sociais, que obedecem a essa lógica dos princípios, abrem a possibilidade crescente da ação inovativa do órgão julgador. A consequência, no que diz respeito ao Poder Judiciário, é que, no exercício da função jurisdicional, ele passa a tomar decisões programantes, em vez de decisões programadas, como diz o meu amigo e colega Tércio Sampaio Ferraz. Em síntese, o que eu estou querendo dizer é que há uma grande judicialização dos conflitos sociais no Brasil, que isso é uma consequência da amplitude dada ao acesso à justiça pela Constituição de 88, que o número de processos que eu mencionei é um número extraordinário e o acesso à justiça não assegura a distribuição da justiça. E que isso se deve, a meu ver, a duas grandes causas. Uma é que mudou o conteúdo do direito. É um direito cada vez mais complexo, o juiz se sente incapaz de entendê-lo na sua inteireza, bioética, direito ambiental, globalização, então escapa pelo processo para não ter que equacionar um problema de substância em relação ao qual ele se sente inseguro. E a mudança na dinâmica da aplicação do direito, porque os princípios alargam o escopo do ordenamento, mas eles oferecem critérios para uma tomada de posição, mas não estabelecem um critério específico do que cabe ou não fazer ou deixar de fazer. Então, o direito deixou de ficar um direito pronto para o uso, o que faz com que haja espaço aberto para o ativismo judicial. Naturalmente, eu não vou me dedicar à tarefa de dizer o que se pode fazer para resolver esse tipo de problema, porque isso seria um objeto muito mais amplo que não cabe nesse seminário. Eu só acho que é preciso olhar com o farol baixo aquilo que são as coisas que podem ser equacionadas por eficiência administrativa dos tribunais e aquilo que no farol alto são as mudanças de estrutura que permitam o judiciário que seja mais capaz de distribuir justiça sem perder as relevantes funções que tem. Então, dito isso, e eu já falei demais, eu vou pedir ao presidente Fernando Henrique que aborde outros temas que estão no horizonte da sua cogitação. E lembro que o Heidegger, que é um autor que eu não gosto, dizia que a realidade é resistenciabilidade. Com certeza o Rouanet e a Bárbara devem saber botar isto em alemão. Mas, em todo caso, em português está claro, a realidade resiste ao nosso esforço de lidar com ela. Presidente. Bom, muito obrigado por mais uma vez ter a oportunidade de conversar aqui com os meus colegas da academia e com o público em geral, e, sobretudo, pela possibilidade de abordar algumas ideias ao redor do que disse o Celso e, quem sabe, falar de algumas outras questões mais contemporâneas. Eu acho que o que o professor Celso Laffer mencionou é verdadeiro. Eu era membro da Assembleia Nacional Constituinte, como muita gente sabe. E esse debate que ele traz hoje aqui a nós não se travou durante a Constituinte. Por quê? Porque durante a Constituinte, qual era a obsessão naquele momento? Era assegurar direitos, era evitar o autoritarismo.
transformar tudo em direitos. Eu costumo contar um pequeno episódio, que é singelo, mas que exemplifica bem o espírito da época. Uma vez eu estava no meu gabinete, senador, e um grupo de senhoras pediu para conversar comigo, porque elas eram bibliotecárias. E elas reclamavam que as bibliotecárias não estavam na Constituição. Eu disse, mas por que viriam de estar? E elas tinham razão, porque elas me mostraram, está todo mundo. Está a Polícia Rodoviária, a Polícia Florestal, a Polícia Militar, todo mundo está na Constituição. Ou seja, na época, vindo do autoritarismo, todos imaginavam que a Constituição era uma espécie de bunker, é uma defesa contra o arbítrio. E vamos colocar na Constituição os nossos direitos. E assim foi. A Constituição ela foi tecida com a ideia de que era preciso estabelecer claramente os direitos, ampliar os direitos e, ao mesmo tempo, ampliar, sobretudo, o acesso. Quem é que tem direito de? Por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, chama-se ADIM. Né? No passado, isso era prerrogativa do Consultor-Geral da República. Depois foi se ampliando. Hoje, os sindicatos podem, os partidos podem, e pouco a pouco o cidadão acaba podendo ter o direito de apelar para o quê? Para o Supremo Tribunal Federal, para saber se aquela lei é constitucional. Então, normalmente, quando se perde a votação no Congresso, alguém que perdeu a votação, espera um pouco e recorre ao Supremo. E nós estamos o tempo todo vendo aí questões que são debatidas no Supremo, que foram decididas lá atrás, mas que não estavam em conformidade com algum grupo de interesse ou de valores e vão ao Supremo. Nós abrimos esse caminho. Isso foi aberto naquele momento com júbilo. Bem, então, de fato, nós temos hoje um ordenamento jurídico que é muito, a partir da Constituição, que abre um espaço enorme para novos conteúdos do direito e, ao mesmo tempo, que abre um espaço relativamente amplo para interpretações do direito, que são os princípios. A Constituição, muito frequentemente, apela a princípios, e os princípios vão servir de farol, de guia para o juiz tomar a decisão. Mas o princípio não é a regra, não é a lei, é o que disse o Celso aqui. Não é alguma coisa que esteja programada já, está em programação. E quem é que faz a programação é esse contexto todo, e a última palavra é dada ao juiz. Isso fez parte do nosso processo de formação de uma democracia. A ideia era essa mesmo. Né? Bom, e naquela altura, tudo que teria vindo do regime autoritário era recusado. Por exemplo, mesmo antes da Constituição, houve uma votação no Congresso para derrubar um preceito da Constituição que tinha sido outorgado anteriormente, que criava o voto distrital. Isso foi recebido com júbilo. Nós todos demos as mãos uns aos outros e cantamos o hino nacional. Mais tarde tivemos que lutar para, quem sabe, colocar na Constituição o voto distrital e não conseguimos mais. Bom, então, faz parte desse processo de recriação de um Estado democrático de direito. Saindo um pouco, portanto, estou concordando, e não teria outro modo, com o que foi dito pelo Celso, mas desdobrando esse pensamento no que diz respeito ao processo político, à legislação partidária, às formas pelas quais se organiza a cidadania no Brasil, o que aconteceu e o que está ainda acontecendo. A ideia geral foi de grande liberdade. Então, no que diz respeito, por exemplo, aos partidos políticos. A formação de partido tem uma garantia constitucional muito ampla. Bem, com a experiência, a vida posteriormente à Constituição, viu-se que nosso sistema eleitoral, que é um sistema muito peculiar, que é um sistema que está baseado no voto proporcional uninominal, o que significa o seguinte: você vota num partido, do partido você vota numa pessoa, você faz a proporção dos partidos para ver quantas cadeiras o partido tem direito em cada circunscrição, em cada estado, e depois, dentro do partido, quem tem mais voto. É um processo bastante complexo e que produz um resultado que não foi previsto, mas que está no dia a dia. Liberdade de partido, criam-se partidos. Esse sistema proporcional uninominal depois foi limitado, cada partido pode apresentar como candidatos o número de cadeiras que o Estado tem na Câmara Federal, mais um terço. Se eu tomar o Estado de São Paulo, são 70 cadeiras, mais um terço dá 101 candidatos por partido. Hoje, no Brasil, há, na Câmara, 22 ou 23 partidos.
fora da Câmara, uns 30. Se multiplicar por 30, não vão ser 30, mas que por 10 que sejam, já são 1.000 candidatos, 1.100 candidatos, né? E que vão disputar uma circunscrição, que no caso é um estado, cada estado é uma grande circunscrição, e vão competir entre eles. E dentro deles, cada candidato um compete com o outro. Então, o fator de desagregação política é muito grande, a falta de coesão é muito grande, e isso era acentuada pelo próprio sistema pelo qual nós fazemos a seleção dos nossos representantes. Obviamente, os setores mais responsáveis do Congresso Nacional e do governo eles sempre perceberam que isso levaria a uma dificuldade para organizar o governo e de governabilidade. Como é que se vai organizar um sistema político baseado em muitos partidos que tem já um germe de fragmentação pelo próprio sistema que constituiu a nossa vida partidária. Então, houve várias tentativas no Congresso de limitar esse processo tão amplo de apresentação de candidatos e de formação de partidos. Um deles, é conhecido, é o que se chama de fórmula de barreira ou de desempenho. Ou seja, se o partido não tem capacidade de eleger X deputados em Y estados, ele não tem direito a ter assento no Congresso, ou aí há fórmulas diversas. Pode se juntar, pode ter o eleito, pode ficar lá, mas não tem certas regalias, enfim. Se limita. Bem, isso foi aprovado, ainda no meu tempo, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Houve o Madin, foi para o Supremo, e o Supremo recusou. Por quê? Porque a Constituição não permite que se coloque esse tipo de limitação à existência dos partidos. Não foi possível aprovar. Uma outra incoerência, resultado da nossa decisão constitucional, é que nós permitimos, isso é da legislação eleitoral, mas abrigado no contexto geral, nós permitimos que haja coligação de partidos para as eleições proporcionais. Então, para a eleição de deputados, de vereadores, estaduais e federais dos deputados, o que acontece? Pequenos partidos se aliam a outros grandes partidos maiores e concentram o voto num candidato, e geralmente elegem esse candidato. Isso, e mais, como o nosso sistema é um sistema que depende a distribuição do número de cadeiras depende do quórum, um candidato que tenha muito voto elege outros que não têm voto nenhum. Isso, aliado ao sistema de coligação, distorce muito a representação. Isso tudo já foi objeto de discussão na Câmara e no Senado, e houve leis mudando, caíram no Supremo Tribunal Federal, por causa da liberdade enorme que a Constituição oferece. Ou seja, o resultado dessa visão, que inicialmente se compreende, é que nós criamos um sistema político que gera muita insatisfação e muita desconfiança da sociedade frente ao sistema político existente. Mesmo que ela não saiba, a sociedade, exatamente por que o resultado de tanta fragmentação, nós temos um sistema fragmentado. Toda a gente sabe qual é o modelo que hoje funciona no Congresso Nacional, que é dessa multiplicidade de partidos. E como os partidos são também financiados pelo poder público, em grande parte, eles têm acesso à televisão, aspas, gratuito, ou seja, pago pelo Tesouro, né? E esse tempo é dividido conforme o número de deputados que cada partido tem. Isso leva a mais alianças entre partidos que não são partidos propriamente, mas que são grupos de interesse que se unem e que depois monopolizam esse canal, esse tempo de televisão, e os canais de recursos diretos são que vêm do fundo partidário, e isso distorce muito todo o jogo político, como nós vimos recentemente. O primeiro esforço de qualquer candidato a eleições majoritárias é fazer um leque enorme de partidos que o apoiem, com todas as letras e siglas que se imaginem, sem nenhuma preocupação de coerência de proposta, porque os partidos perderam esse significado de que eles tenham algo que ver com uma diferenciação de posições, com exceção, talvez, de 2, 3 ou 4, que ficam um pouco mais polarizando o jogo eleitoral. O resto são consequência das decisões que nós tomamos, com outro propósito, mas que permitiram exatamente uma proliferação imensa de partidos. Nesse momento, isso gerou um descrédito muito grande de todo o sistema partidário. Mas, mais do que isso, pouco a pouco,
Os partidos foram sendo criados para obterem um espaço na administração pública, para obterem um pedaço, eu diria mais diretamente, do orçamento. Na velha tradição mexicana do antigo partido, que está no poder hoje, mas que foi remodelado, que é o PRI, Partido Revolucionário Institucional, o que acontecia é que diziam o seguinte: afuera do pressuposto não há salvação, fora do orçamento não há salvação. Nós estamos, de alguma maneira, nos aproximando de uma visão de que o partido é um aglomerado de congressistas que se organizam para disputar um espaço no poder, na administração pública, e que são financiados via fundo partidário, via alianças para o processo eleitoral, porque tem tempo da televisão, ou então por caminhos ainda menos republicanos, como nós estamos vendo cada dia que lemos os jornais. Bem, então, o resultado disso tudo foi que nós hoje temos não só uma fragmentação enorme do sistema partidário, como temos também um distanciamento crescente entre a sociedade e o sistema partidário, que abriu brechas para o que nós já conversamos aqui numa outra ocasião, que são esses movimentos sociais, essa facilidade que a sociedade tem hoje de se integrar em, aspas, tribos através dos canais eletrônicos e da rede, e que são capazes de alguma ação social ou de ação política, em certos momentos, de protesto ou de demandas, mas que não chegam a ter algum mecanismo institucionalizado que permita uma relação desses movimentos com o sistema de partidos, com o Congresso, com as formas institucionalizadas de tomada de decisão. E nós chegamos ao ponto, como estamos vendo hoje, de para poder manter o funcionamento do governo numa condição desse tipo de pluripartidarismo absolutamente fragmentado, o governo ampliou muito como os direitos são mais complexos, a administração também criou mais ministérios. Para quê? Para poder contemplar essa multiplicidade de partidos e criar uma chamada base, uma base congressual. Base essa que é refeita praticamente a cada decisão importante. Não se trata de uma aliança, não se trata mais do que aqui se chamava de presidencialismo de coalizão, mas de cooptação. Ou seja, o governo coopta através de uma troca de favores e outras trocas menos republicanas ainda, o apoio de partidos que a todo tempo ameaçam não estar mais de acordo. Não voto, então não voto se não me der isso, não voto se não der aquilo. Então, esse é o nosso sistema atual, bastante complexo. E isso não mudou, e nem vai mudar com as eleições. Nós hoje temos um sistema político partidário que, na verdade, no momento eleitoral, ele acaba gerando uma certa polarização, que é uma polarização que inclui blocos. Não é propriamente alianças entre partidos, mas são blocos que se formam. Não é? Já houve tentativas, mais recentemente, de chamar de uma terceira via, talvez, mas não chegou realmente a se transformar em alguma coisa, digamos, que se possa imaginar que vai crescer no futuro. Pode continuar, mas no momento você tem a formação de alguns blocos. É claro que, do ponto de vista político, esses blocos não são completamente imunes a diferenças reais de visão, portanto, de mensagens políticas, de ideologias e tal. Acaba formando visões diferentes. Agora, como é que a sociedade se relaciona com tudo isso? No momento da eleição, a sociedade toma algum conhecimento disso e vota para um lado ou para o outro. Como nós temos 2 turnos, acaba dando uma polarização, vota para um lado ou para o outro. No processo de eleição para o Congresso, não é assim. Os candidatos raramente expõem realmente a sua rede de relações com a sociedade. Ninguém vai se dizer no Brasil que é candidato dos bancos, porque perde a eleição. Mas os bancos têm pessoas com as quais eles contam. E eles sabem disso. E não é nenhum pecado. Seria muito melhor que fosse explícito qual é a relação. Bom, e não é só com o banco, é com valores, é com interesses. A sociedade acaba encontrando caminhos para ver no Congresso quem é que pode expressar seus desejos, seus interesses, seus valores. Mas depois das eleições. A campanha eleitoral raramente menciona por que um candidato está querendo se candidatar. Suponhamos que queira defender a escola pública, é uma causa, ou a escola privada, é outra causa, tudo bem, mas não aparece assim.
Mais tarde, no Congresso, a sociedade busca os meandros pelos quais ela pode realmente encontrar eco no Congresso e, por sua vez, os congressistas se organizam em blocos e funcionam muito mais em blocos do que em partidos. Dou um exemplo. O bloco dos ruralistas. Tem partidários de todos, tem pessoas de todos os partidos. Se unem como um bloco. O bloco da educação, o bloco da saúde. Né? Então, alguma coisa está errada. E os partidos tratam de não tomar partido, ou seja, não opinar sobre assuntos controversos. Os assuntos controversos são discutidos na sociedade, a sociedade, por esse mecanismo de penetração no Congresso, vê quem é que pode expressá-los lá, pressiona, etc, etc. Mas os partidos, em geral, sobre as decisões que importam para a sociedade, não falam nada. Imagina se algum partido vai discutir questão de droga, ou questão de aborto, ou questão de célula-tronco. Não vai, porque vai se expor ao seu ponto de vista a um eleitorado mais amplo, não vai tornar isso público. Mas existe esse interesse e existe uma possibilidade de uma ligação. Ou seja, o sistema está realmente mal organizado. E isso tem gerado, como agora, situações críticas, situações de dificuldade, de crise. Uma delas, que tem indiretamente a ver com o que eu disse aqui, é que, quando se vê o resultado da última eleição, e quando se compara no tempo o que tem acontecido, e quando se formam os dois blocos, por causa do sistema de voto de segundo turno, quando se formam os dois blocos, a sociedade se divide. Bom, então aí cada um quer se apropriar, em termos simbólicos, ideológicos, de por que se divide. Então, vamos dizendo, são ricos, outros são pobres, é rico contra o pobre, elite contra o povo. Quando você vai ver na repetição das votações, existe uma certa diferenciação. A meu ver, a diferenciação mais forte, no caso dessa polarização, é entre as regiões do Brasil mais dependentes do governo e as regiões do Brasil menos dependentes do governo, onde a ação individual e a ação empresarial e a ação da sociedade tem maior raio de manobra. Houve uma publicação na Folha, mas os dados são disponíveis, da distribuição de votos por município, onde fica mais claro isso que eu estou dizendo. Para concretizar, na última eleição, e se vocês superpuserem os dados das anteriores eleições, é mais ou menos o mesmo panorama, com maior ou menor intensidade de voto, dependendo de outras circunstâncias, você vê que o governo, vamos chamar de oposição, que é um bloco, a oposição ganhou no Rio Grande do Sul, mas não na metade sul do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, a fronteira sul é muito mais dependente de governo, mais pobre. Ganhou por aí Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vai a Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, vai para Roraima, salta, vai para Rondônia, salta, ganha em Roraima, e depois chega no Rio, tem um pedaço e ganha no Espírito Santo. Por que ganha nessas áreas? Isso é hipótese, obviamente, que precisa ser melhor analisada. Me chamou a atenção a oposição ganhar no Acre e ganhar em Roraima. Porque no Acre e em Roraima existe agrobusiness. São áreas que começam a ser mais dinâmicas e menos dependentes das vinculações com o governo, com o Estado. Nas áreas dependentes do Estado, ricos e pobres votam de um jeito, do mesmo jeito. Nas áreas independentes, ricos e pobres votam de outro jeito. Você não pode dizer que em São Paulo, onde a oposição teve uma enorme dianteira de 7 milhões de votos, foram os ricos que votaram. Não dá. É todo mundo. Né? O fator, a hipótese que eu estou levantando, o fator que mais explicaria essa continuidade dessa divisão, porque faz anos que isso vem assim, é muito mais o estilo de relação entre a sociedade e o Estado do que a diferença de renda. Claro que há também, não se pode excluir os fatores, mas a repetição disso é muito clara. Você cria um Brasil, digamos, mais dinâmico, mais progressista, e um Brasil mais dependente de ação do governo. Tem núcleos diferentes dentro de cada um desses Brasis. Não é homogêneo, mas é assim. E os partidos não refletem isso. Quer dizer, a sociedade reflete isso do voto no segundo turno. Nos outros turnos você não consegue entender o porquê da diferenciação e não consegue entender pela razão que eu expus aqui anteriormente. Ou seja, porque o sistema está configurado de tal maneira que ele não passa a ser um filtro que permita
uma diferenciação de política propriamente dita, ideológica propriamente dita. Feitas essas pequenas considerações, eu vou fazer também como o Celso, como é que se resolve isso? Não é fácil resolver isso. As propostas já foram, algumas delas já foram, como eu disse aqui, votadas pelo Congresso, mas elas requerem mudança da Constituição. E isso requer uma força muito maior de comando. E como você tem um sistema muito fragmentado, é muito difícil, se o Executivo não assume a responsabilidade da condução de um processo de mudança, que isso avance. E aí há de problemas complicados. Por quê? Os partidos que têm sido predominantes nesse jogo todo, os que são PT, PSDB, PMDB, no fundo são os que têm mais força nesse jogo, não têm a mesma visão sobre qual seria a melhor fórmula para sair do impasse que nós estamos. Todos concordam que a situação não é boa, mas não concordam quanto a como é que se sai disso. Uns porque querem voto distrital, misto ou de vários tipos, tudo bem. Isso também não é exclusivo de um partido, são setores dos partidos. Outros porque querem, sim, que haja uma correção desse sistema caótico, mas fazendo o que se chama de lista fechada. Quer dizer, o comando do partido ordena quem são os candidatos do partido, vai-se à eleição, o povo vota no partido, se o partido tiver 10%, os 10% melhor votados, melhor situados na lista, e quem situa é a executiva do partido, não é o povo, são os eleitos. E por aí há muitas formas que vão variando de como é que se chega ao resultado. E não se conseguiu chegar a um acordo suficientemente convincente e que permita que as várias partes cedam um pouco para que seja possível algum consenso. Não se conseguiu chegar a nenhum consenso. E ao não chegar ao consenso, nós estamos nessa situação que é crítica. Vê-se nesse momento a dificuldade que tem a relação da Presidente da República, recém-eleita, quando deveria ter toda a força possível, recém-eleita, parece ter a impressão que está a um sentimento de quase que de ilegitimidade de quem ganhou. Ganhou, é legal. Mas por que esse sentimento? Porque ganhou não com a parte mais dinâmica do país. E, por outro lado, com um sistema de apoios que não se expressa realmente no Congresso, nem no atual, muito menos no atual, e nem no futuro, porque a forma de eleição não foi baseada propriamente em um fator político-ideológico, esses outros fatores que eu mencionei. Então, nesse momento, como é que monta o governo? É uma dificuldade enorme. Né? De que maneira vai sair? Qualquer que seja a decisão, um setor vai ser contra. E como não foi discutido na campanha, o que seria para ser realmente feito, foi muito mais uma questão de mimetismo e de um jogo de espelhos do que propriamente uma discussão aberta sobre quais são os interesses e os valores. Na hora que se tem que tomar decisão de Estado, de governo, você tem que tomar em consideração a situação como ela está. Isso, quem sabe, é o Gustavo, que não é tão brilhante assim a situação, mas tem, ao mesmo tempo, ainda, sobre a situação econômica, da qual ele falará, um tremendo problema político, porque não tem condições efetivas de hegemonia. Ninguém. Não tem condições efetivas de chegar a um certo tipo de consenso que permita à sociedade avançar. Isso vai requerer liderança, isso vai requerer clareza de liderança e vai requerer um diálogo não só com as lideranças partidárias, com as lideranças da sociedade, para ver se nós chegamos a algum entendimento. Até agora, foi possível, de alguma maneira, vou usar uma expressão comum, empurrar com a barriga, porque a situação econômica não era uma situação assim, tão aflitiva. Na medida que a situação econômica se transformou numa situação mais difícil, esses problemas todos se agravam, porque cada vez mais o Congresso vai precisar de apoiar decisões do governo. E, nesse momento, o Executivo não encontra o apoio necessário no Congresso, porque as alianças que foram feitas a partir de outros objetivos, de outros critérios, então fica muito difícil avançar. Dito isso, e para terminar, isso não quer dizer, portanto, que não haja possibilidade de institucionalmente nós avançarmos. Mas, atenção, se a situação se agrava, e não a social, a econômica, tomara que não, e se a situação política é essa que eu estou dizendo, é possível, eu volto ao ponto de partida, que a saída seja a judicialização. Nós estamos assistindo, nesse momento, processos complicados de corrupção
e a justiça atuando, e isso afeta os partidos, afeta os governos, e isso não se pode tirar do nosso horizonte que, dado a maneira pela qual nós fizemos a Constituição, o poder que nós demos ao Supremo Tribunal Federal, a possibilidade que hoje existe do exercício efetivo, não é, da prestação de serviços jurídicos, inclusive pela maior emancipação das instituições do Estado, como as procuradorias, a Justiça Federal, os próprios níveis da Justiça, como a Justiça Federal, etc., etc., não é de estranhar-se que, no Brasil, a solução para esse imbróglio político não venha a partir do sistema político, mas venha a partir de decisões judiciais que vão se inspirar em princípios muito mais do que em regras e acabam criando regras para que as coisas andem de outra maneira. Não estou predizendo nem propondo, estou dizendo que a implicação da análise do Celso nos leva no concreto a dizer, olha, atenção, dada a situação política e dado o constrangimento que existe para mudar essa situação, de repente, pode ser que haja realmente uma juridização de decisões que cheguem a afetar o próprio sistema político. E paro por aqui. Muito obrigado. A palavra vai para Gustavo Franco. Bom, muito boa tarde a todos. Boa noite. Eu queria, de início, agradecer ao Celso pelo convite, estender esse agradecimento à academia. É um privilégio estar aqui entre pessoas tão ilustres na mesa e no auditório. Me sinto honrado, é um privilégio e um desafio, ainda mais porque me cabe falar depois do Celso e do presidente, sobre o assunto menos interessante, que é o da economia. E se os desafios na área jurídica e política parecem difíceis, não esperem nada muito diferente na economia. É muito pior. O que me ajuda é que há uma coincidência histórica importante. Nesse exato momento, ou com atraso de poucas horas, talvez, em Brasília, está sendo empossada, ou pelo menos foi oficializada hoje, a nova equipe econômica, com a surpreendente presença do Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Esse é um fato histórico, talvez. A natureza desse evento talvez seja comparável à Carta aos Brasileiros de 2002, como um instrumento político, um gesto que assinalou, na ocasião, o aburguesamento do Partido dos Trabalhadores, ou o abandono de agendas revolucionárias. Ainda que vitorioso na eleição, o partido se modificou a partir daquele momento e foi uma espécie de queda do muro, para eles, para nós, para todos. E, de certa maneira, a confirmação da queda do muro, talvez eu preferisse associar a queda do muro ao Plano Real, como mudança paradigmática no país. Ali tratava-se de uma reconfirmação desse fato. Foi uma espécie de rendição pragmática, nem sempre muito conformada, mas sempre mal-humorada, mas nem por isso deixou de ser incondicional às políticas econômicas e agendas reformistas alinhadas com os consensos internacionais que tiveram seu início e seu sucesso com o Plano Real. Em meio a muita controvérsia, muito gás lacrimogêneo, mas ali estava a oposição aplicando exatamente aquilo que combateu. Pois bem, agora, aparentemente, no dia de hoje, parece que estamos dando início a algo muito parecido, e que vinha se desenhando há algum tempo, pelo menos um par de anos. Já se ouve falar que o governo planejava um retorno. Tinha havido, em 2008, uma guinada na direção do intervencionismo, à esquerda, chamem do que quiser.
essa guinada aparentemente não estava funcionando e já naquela ocasião, antes das eleições, já se cogitava um retorno. Era como se o muro não tivesse caído por inteiro, tivesse ficado um toco ainda para ser derrubado, ou então essa criatura não era mineral, era vegetal, tinha raízes, e deixada a sua própria sorte, a coisa cresceu de novo e precisava de novo de um machado. O que se passou, efetivamente, de 2008 para cá na economia? É importante recuperar. 2008 foi um evento imenso, tectônico, como 1929, de muitas maneiras, não teve o mesmo desdobramento, uma grande depressão global de mais de uma década, mas poderia ter sido, foi mais complexo, em boa medida, mas a experiência anterior nos permitiu não repetir os mesmos erros. Entretanto, como nos filmes de ficção científica, as explosões nucleares liberam radiação, isso provoca consequências exóticas e inesperadas, e, no caso, eu creio, o que a crise trouxe foi uma ressurreição de velhas ideias sobre a inviabilidade do capitalismo, que inevitavelmente gera crises, desigualdade, injustiça, estagnação, exceto quando pesadamente regulado, e, portanto, todos eram a favor de uma regulação muito mais pesada. Isso significava coisas diferentes para pessoas diferentes, em lugares diferentes do planeta. E essas ideias radicais chegaram ao Brasil, temperadas, é claro, pela discussão local, pelas agendas locais. Quando começa o vendaval heterodoxo. É um ambiente de aparente decadência dos Estados Unidos, senilidade na Europa e no Japão, ascensão dos BRICS. Conceitualmente, a ideia de que existe um novo consenso que não é de Washington, mas é de Beijing, composto de outra coisa, outras máximas. O modelo bem-sucedido de economia é agora um capitalismo de Estado, que despreza os ritos da democracia porque são demorados, porque são ineficientes, e embora haja uma certa preocupação de guardar as aparências, existem eleições, mesmo na China, não é isso? Mas aonde a distorção é mais pronunciada é mais abaixo, nos micromecanismos de gestão pública. A governança do setor público é toda ela corroída por uma simbiose autoritária entre o público e o privado, de um jeito muito exótico. O nome desse fenômeno chamou-se crony capitalism, uma expressão difícil de traduzir, talvez capitalismo de quadrilhas, de compadrios ou algo assim, algo que não era de todo desconhecido nesse país, embora aparecesse às vezes com o nome de política industrial ativa e outras denominações mais neutras. O ativismo estatal redentor chinês tinha alguma coisa diferente e ruim, que parecia sedutora pelo resultado econômico, ainda que estranha aos nossos hábitos e à nossa ética brasileira. Esse capitalismo chinês, BRICS style, é uma espécie de capitalismo da sombra, do escurinho, da promiscuidade entre o público e o privado, e que é o modelo que, curiosamente, começa a ser exportado para o resto do mundo nesse pano de fundo de aparente decadência das democracias ocidentais e sua incapacidade de demonstrar dinamismo econômico e capacidade de vencer a crise. Aqui no Brasil, a crise e essa ventania vem também no momento onde descobrimos o pré-sal e começamos a experimentar um pouco da mesma doença da Venezuela, uma espécie de petropopulismo, antes, inclusive, da própria descoberta, mas a ideia de que a descoberta do tesouro permite agora uma opção de extravagâncias que antigamente não eram possíveis. O dinheiro do pré-sal, ainda nem o petróleo saiu, nem sabe se existe, já estamos gastando na educação e fazendo programas de transferência para estados e municípios, todos brigando pela divisão do negócio. Nem é possível que o preço do petróleo caia, não tenha nada para ninguém, mas tudo bem. A sensação é chavista.
esse maná da natureza produz uma complacência econômica que é fértil no sentido de produzir o populismo irresponsável. Mas, no entanto, é isso que, em 2008, 2009, governa as decisões de política econômica. A guinada de 2009, no começo de 2009, ela é bem sucedida em retirar os primeiros impactos da crise no Brasil. Em 2009, o Brasil cresce muito e é o momento da capa do Economist, que seguramente todos lembram, do Cristo Redentor decolando. Aparentemente, ali era o apogeu da popularidade desse novo modelo, e agora vamos explorá-lo às últimas consequências, porque está tudo bem, inclusive com a bênção dessa publicação tão prestigiosa, tão importante. Bom, e 4 anos depois, menos de 4 anos depois, a mesma revista prestigiosa e importante agora põe o Cristo totalmente desgovernado, o modelo deu errado, adiantamos o relógio 4 anos à frente, e a sensação de fracasso é retumbante, avassaladora, consensual, e deu errado por razões exclusivamente nossas. Não há que falar de crise internacional, pelo contrário, um impacto da crise lá no primeiro mundo foi a de baratear o custo capital e provocar aqui uma inundação de entradas de capital, inclusive de investimento direto, melhoria dos termos de troca. O balanço de pagamentos brasileiro ficou tão bom quanto se o pré-sal tivesse já operando. A acumulação de reservas foi brutal, tem crise externa absolutamente nenhuma. Como é que o Brasil, então, dá errado do ângulo da economia nesse momento? Bom, o fracasso tem a ver com a política econômica, que, em certa altura, era chamada de nova matriz macroeconômica, era uma espécie de descoberta conceitual, enfim, onde o fracasso, eu não vou explicar o que era, mas o fracasso se dá em 2 níveis muito básicos e muito fáceis de medir. O primeiro, ao nível dos números, o crescimento do PIB, a inflação, a balança comercial. Todos os indicadores pioraram muito, com a exceção absolutamente explicável da taxa de desemprego, que só não subiu por conta da demografia. Não fora isso, seria um fracasso aí completo nos números. Mas há um outro fracasso igualmente importante, que é um fracasso no plano conceitual, na introdução dessa nova forma de capitalismo chinês, semidemocrático, que talvez seja exatamente o que produziu essa explosão de corrupção, de arranjos escusos e de relacionamentos difíceis de explicar entre o público e o privado, que não tem lugar em mercados ou em leilões, mas em arranjos, às vezes, que acabam na polícia, como nós estamos vendo. Essa disseminação é parte desse modelo. O mal-estar que ela gera no mundo empresarial, no mercado, é compreensível, porque retirar a transação econômica do âmbito do mercado, das luzes e da comutatividade das transações, e colocar num outro plano, onde tem coisas que não têm preço, que entram no jogo. E é claro que isso modifica completamente o debate ideológico sobre participação do Estado na economia, debate que eu participo há muitos anos. O presidente Fernando Henrique, o governo, todos se viram envolvidos nesse debate, privatização e tudo isso. Agora eu tenho um pensamento que não é mais esse mesmo debate entre um Estado presente e um Estado menos presente, mas é um debate sobre a integridade do Estado, de um capitalismo de Estado que se prostituiu de uma maneira inesperada ao imitar esse conceito ainda não amadurecido de capitalismo BRICS style, chinês ou russo, sei lá o que é, e, portanto, os economistas se veem assaltados numa espécie de sensação de ingenuidade ao discutir seriamente participação do Estado, liberalismo versus intervencionismo, quando o outro lado
tem uma agenda completamente diferente e sua atividade se dá no subsolo. Não é isso? Quer dizer, não dá para discutir a pertinência da intervenção do Estado da economia com os condenados do mensalão. Não é isso? Eles têm um outro pensamento sobre esse assunto que transcende uma discussão econômica de interesse do Estado. Esse capitalismo que se quis importar para o Brasil é inerentemente corrupto. Não há como ser diferente. E talvez por isso ele esteja sendo rechaçado de forma tão contundente, ainda não por completo, mas está experimentando uma tensão muito grande com as nossas instituições. Isso é muito bom de ver. A defesa da intervenção começa a adquirir um aspecto diferente, ela não é mais ideológica, ela é uma defesa fáustica. Mefistófeles agora é necessário como parte do modelo, o empreendedor com esse lado negro necessário, como se o progresso não pudesse ocorrer senão na presença dessas coisas ruins. Esse é o modelo que tentaram trazer para cá. Isso, é claro, não se compara com o que veio antes. Quando se falava, na nossa época, de privataria, isso era uma expressão do Hélio Gaspari, um pequeno deboche, mas que virou uma acusação, virou uma espécie de... virou, inclusive, uma série de livros, né, todos eles com teses meio embaralhadas sobre o fato daquilo ter ocorrido num contexto ético questionável, embora nada tenha chegado aos tribunais ou produzido nem nada perto do que nós estamos vendo recentemente. É como a velha tese monarquista, o José Murilo lá de lembrar, não é isso? No começo da República, o capitalismo chegou ao Brasil sem a ética protestante, então está tudo errado, não é isso? Mas não é. O capitalismo das privatizações foi feito através de leilões, com avaliações e TCU, tudo certinho, não houve absolutamente nada comparável com o que veio depois. O que vem agora, o que nós estamos vendo agora é outra coisa. É pirataria, tá? Em bom português. Enfim, como discutir o tamanho do Estado agora como uma discussão abstrata, quando o outro lado discute pensando que o tamanho do Estado é a sua base de negócios, sobre a qual incide os 3%. Não é isso? Esse fenômeno, enfim, não é brasileiro, é uma forma pós-moderna, talvez, de usurpação, onde o público e o privado entram numa espécie de simbiose que destrói, corrói o tecido da democracia e se apropria das complexidades do sistema partidário e do sistema judicial de um jeito... O dinheiro nunca foi tão presente nesses circuitos para fazer o mal. Mas deixa eu voltar à economia. Deixa eu voltar à economia, depois a gente continua aqui nesse assunto que... esses assuntos, eu creio, misturavam-se ao desempenho da economia e foi curioso perceber que, em determinado momento, isso suplantou no interesse das pessoas o problema da economia, que sempre foi um best-seller nos botequins do país inteiro. Mas agora não. Havia uma dúvida lá atrás se esse movimento que foi feito agora, de carta aos brasileiros, seria feito antes da eleição. A ponderação é que não dá para fazer porque seria uma confissão de fracasso da política econômica. As pesquisas mostravam ainda o governo numa posição confortável. Veio a eleição, nada foi feito, mas, sintomaticamente, só quando as pesquisas eleitorais começaram a mostrar o governo perdendo para Marina no segundo turno, é que houve o movimento que se esperava. O presidente demitiu o ministro da Fazenda,
pelos jornais. O ministro mais longevo de todos, como se hoje se celebra na nota oficial que anuncia o novo ministro, mas, naquele momento, ficou clara uma situação que não se reconhecia, que, na verdade, o ministro era interino, a ministra era ela, a presidente. Portanto, sendo ministra dela mesma, o outro era interino, sua substituição não gerava maiores sobressaltos nem descontinuidades. Mas essa demissão não veio junto com a assunção de qualquer compromisso sobre o que viria a seguir. Não veio a tal carta aos brasileiros e ainda prevalecia a dúvida sobre o que viria. O recado das urnas, o presidente já falou sobre isso, eu só vou aqui lembrar uma fala do ministro da Fazenda demissionário, que, a propósito do recado das urnas, ele disse que as urnas endossaram a política econômica que ele conduziu. Estamos aqui na casa de Machado de Assis, fazendo aqui uma pequena brincadeira, quer dizer, dizer que o ministro está redondamente enganado, o Machado, se estivesse aqui, diria que estaríamos colocando a geometria para prestar uma homenagem à estultice. O engano aqui não pode ter a forma perfeita de um círculo, mas a massa e a morfologia de um asteroide, vamos dizer assim. Isso é o diagnóstico absolutamente despropositado, mas que está presente em mais de um manifesto feito recentemente, o primeiro para afastar a presidente das ideias ortodoxas na economia, o segundo, mais recente, protestando contra Joaquim Levy e Cátia Abreu no Ministério. Bom, não é difícil entender o fenômeno Joaquim Levy nesse contexto, e aí, deixa eu entrar um pouquinho no assunto de economia, em razão da centralidade do problema econômico brasileiro, tem um tema maior que todos os outros, que é o tema da dívida pública. E a centralidade desse tema talvez explique por que Joaquim é um nome muito bom para o que nós temos diante de nós. O Brasil tem uma dívida pública muito grande, e isso já vem de algum tempo. Nós emergimos da estabilização com um problema fiscal que demoramos a resolver. Em 1999, estabilizamos a dívida bruta em mais ou menos 2/3 do PIB, um número muito grande para o Brasil. De lá para cá, os resultados fiscais foram bons, mas, infelizmente, não foi possível reduzir a dívida, porque ocorre nesse mesmo período, de 99 até 2008, acumulação de reservas, que, enfim, há necessidade de aumentar a dívida pública para obter os recursos para comprar os dólares e investir nos títulos do Tesouro Americano nas reservas internacionais. Por causa disso, o nosso esforço fiscal de todos esses anos não diminuiu a dívida brasileira, que está em 65% do PIB. É exatamente o mesmo número dos Estados Unidos. E às vezes, isso aparece como uma das razões pelas quais seria normal que o Brasil tenha uma dívida desse tamanho. E é exatamente o contrário. O Brasil tem a maior relação dívida-PIB de países emergentes, a média ali é 30%, e olhe lá, porque são países mais pobres, com mercados de capitais bastante mais rasos. Portanto, é uma extravagância termos uma dívida tão grande, o que não é o caso dos Estados Unidos. Dá para fazer uma comparação interessante aqui. Está na moda o nosso Piketty, que está na moda e está no Brasil, esteve falando em São Paulo, esse novo livro sobre o capital, fez uma contabilidade muito interessante sobre a riqueza dos países. Ele chama de capital o que nós, economistas, chamamos de riqueza das famílias, na linguagem mais contábil do que sociológica.
ele fez uma conta e mostrou que a riqueza das famílias nos Estados Unidos é equivalente a mais ou menos 5,5 PIBs. E a riqueza do setor público, 1 PIB. E lá, 1 PIB para um país que deve 0,65 do PIB, está positivo patrimonialmente para o setor público. Para o setor privado, é uma riqueza muito grande. 5 PIBs, o PIB americano é 12 tri de dólares, né? É muito dinheiro. Agora, Brasil 65, Estados Unidos 65, Grécia 107 do PIB no ano de 2007, no ano anterior à crise de 2008. E os 3 países vão enfrentar com a crise um desafio semelhante, que é o desafio de acomodar um nível de endividamento público muito grande. E a pergunta é como é que cada sociedade conseguiu lidar com esse assunto. Pois bem, para os americanos foi a situação mais fácil. Vejam só, a relação dívida pública PIB americana vai de 65 para 106 do PIB. Esse aumento aí de quase 40% do PIB na dívida pública americana, em matéria de trilhões, estamos falando em 4,5 trilhões de dólares de necessidade adicional de recursos por parte do Tesouro americano. Metade eles conseguiram financiar através de déficit. Os compradores desses papéis foram as economias emergentes que acumularam reservas, nós e principalmente a China, entre tantos, mas isso vale a pena elaborar sobre isso, foi um elemento importante na equação financeira patrimonial americana e também de mudança na dinâmica da economia internacional, já que com essa acumulação brutal de reservas na periferia, a perspectiva de crise cambial passa a ser uma coisa longínqua. O contrário da década de 50 e da década de 60, o que nós estamos vivendo hoje e nas próximas 2 décadas em matéria de problemas de balanço de pagamento. Isso resolveu metade do problema americano, a outra metade quem resolveu foi o Banco Central americano, que botou no seu balanço alguma coisa como 3 trilhões de dólares de títulos do Tesouro americano. Com esse dinheiro, o que o Banco Central fez foi comprar créditos privados, comprar ativos privados. Isso não é uma atividade de Banco Central. Na verdade, o Banco Central americano fez com isso o que fazia antes dele as agências equivalentes americanas à nossa Caixa Econômica Federal, Fannie Mae e Freddie Mac, que carregavam os mortgages, os empréstimos hipotecários. Existe lá 3 trilhões de títulos públicos no passivo do Banco Central americano, 3 trilhões de ativos privados que são esses títulos. É quase como se o balanço do Banco Central americano tivesse 2 seções, um Banco Central tradicional e uma agência de desenvolvimento. E provavelmente é assim que isso vai terminar, uma cisão, ou esses ativos migram para uma agência federal que vai listar suas ações em bolsa, com esse dinheiro vai pagar um pedaço da dívida e daqui a pouco substitui a dívida por uma fiança e o problema fiscal americano está resolvido. Com credibilidade, o assunto é mais fácil. E é claro que é mais fácil numa sociedade onde a riqueza é 5 vezes o PIB. Você precisa aumentar em 40% do PIB a dívida pública, tem espaço na riqueza privada para acomodar. Mas e na Grécia e no Brasil? Em ambos os casos, eu acho difícil imaginar, não há estimativas, mas acho difícil imaginar que a riqueza desses 2 países seja superior a 1 PIB e meio, comparado com 5,5 nos Estados Unidos. E o setor público também tem uma riqueza muito menor. Então, como faz com a Grécia, por exemplo, que passa de 107% do PIB de dívida em 2007 para 170% do PIB em 2014? É claro que o país quebrou. E aí é um país que não tem banco central, não emite a sua própria moeda e não tem nenhuma capacidade no patrimônio local das pessoas de acomodar essa coisa. No Brasil, já termino, no Brasil, o
o que nós experimentamos foi o seguinte: os 65 do PIB vinham caindo, graças a superávites primários de 3,5% do PIB todo ano. E nós começamos a crise internacional com este número muito elevado de dívida, mas com um resultado corrente que dava alento que isso seria sustentável, porque diminuiria. E a decisão foi terminar com o lucro corrente que permitia a redução da dívida. Hoje, nós estamos sentados em cima dos mesmos 65%. Porém, 65% do PIB cabe no Brasil se a remuneração para que nós, detentores da riqueza, tenhamos esse papel entre os nossos ativos, é a maior do mundo. Enquanto houver dívida desse tamanho, o Brasil é obrigado a ter o maior juro do mundo. Não tem para onde correr. Tá certo? Essa obrigatoriedade, esse nexo causal entre o juro muito elevado e a dívida muito elevada é o que faltou nesses últimos anos. E o que aconteceu quando a política fiscal começa a deteriorar ao longo desses últimos 4 anos é que o Tesouro brasileiro começa a ter dificuldade de vender e rolar sua dívida. O Banco Central procura reduzir os juros e torna mais difícil ainda o trabalho do Tesouro. O Tesouro faz leilões de rolagem da dívida, não vende. Quando não vende, diferentemente do que acontece com a Grécia, onde o caixa do Tesouro se exaure e tem sido default, aqui o Tesouro não vende, quem guarda o caixa do Tesouro é o Banco Central. O Banco Central amortiza os títulos do Tesouro e, em seguida, pega títulos da sua carteira e vende, toma o dinheiro que acabou de sair do seu balanço e recompõe o seu caixa. O Tesouro transfere títulos para dentro do Banco Central e o Banco Central faz o que parece ser uma operação normal de política monetária. Eu acho que aí tem uma pequena inconstitucionalidade. O Banco Central é proibido de financiar direta ou indiretamente o Tesouro Nacional. A dívida brasileira em reais é 3 trilhões de reais. 1 trilhão de reais está encalhado, não acha colocação e é absorvido pelo Banco Central através dessas operações. 1 trilhão. Nunca houve nada parecido em nossa história. Nada parecido depois da Constituição de 88, que colocou lá, no seu artigo 164, que o Banco Central não pode financiar o Tesouro Nacional direta ou indiretamente. Crime de responsabilidade, está na moda. Não é isso? Pois bem, esta situação ela gera uma porção de distorções e, recentemente, deixa eu terminar com isso, houve um diagnóstico, aliás, que está longe de ser de uma pessoa, mas um diagnóstico de consenso que saiu numa publicação em São Paulo, de um think tank, onde são 5 conclusões sobre como arrumar a casa. E aqui eu quero ser propositivo, né? E as 5 conclusões são as seguintes. A deficiência de investimentos no Brasil tem causas fiscais, inclusive via pressão dos juros. 2, o crescimento da despesa obrigatória e da carga fiscal brasileira é prejudicial ao desenvolvimento econômico brasileiro e precisa ser revertido. 3, o governo federal deve aumentar a qualidade técnica e a profundidade da divulgação dos seus gastos, transparência. 4, é preciso envolver o setor privado no investimento em infraestrutura, mas com regras de repartição de risco entre um e outro transparentes. E 5, é preciso reavaliar o interesse do Brasil em se tornar membro pleno da OCDE, porque é uma maneira de aumentar a credibilidade e diminuir o risco soberano brasileiro. Essas 5 conclusões são de um trabalho chamado Robustez Fiscal e Qualidade do Gasto como Ferramentas para o Crescimento. O autor, nosso ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em coerência
Repetição de 2002? Provavelmente sim. Acho que retroagimos a um normal. Temos um ministro da Fazenda que é duro na queda, mão fechada, e um ministro do Planejamento, mão aberta, que é uma coisa que parece muito mais a regra do que a exceção. O Roberto Campos chamava isso de a lei do comportamento discrepante, um abre e o outro fecha, e a explicação é que os presidentes da República têm que ter opção entre olhar para um lado ou para o outro. Não é isso? A exceção, o presidente Fernando Henrique, todo mundo era mão aberta na nossa época. Né? Então, não tinha esse problema. A outra exceção era Dilma Rousseff, que, como ministra dela mesma, não tinha essa dúvida. Agora, chegado o momento de fechar o cofre, claro que a delegação faz o maior sentido. Na discussão habitual sobre a independência do Banco Central, sempre se diz que há uma tentação a tornar o Banco Central política de governo quando ele está fazendo o bem, mas quando ele está fazendo o mal, aí todos querem se afastar do Banco Central e sempre reclamar do Banco Central que está fazendo o trabalho cruel. É ambíguo. Chegado o momento de... Bom, podemos acusar o governo de muitas coisas mesmo, mas não de não possuir inteligência política. O momento de fechar o cofre é o momento que a presidente decide se afastar da área econômica e colocar alguém mão fechada. Não sei se vai dar certo, mas é um movimento muito inteligente. Eu faço votos que funcione. Obrigado. A função do coordenador é literal e etimologicamente ordenar junto. Um dos critérios que esse seminário adota em todas as atividades da academia, em termos de conferências, é ser fiel à ditadura de Cronos. Mas, diante da natureza do assunto e da maneira como ele estava sendo conduzido, como vinha sendo conduzido, o coordenador extrapolou das suas funções e resolveu fraturar o poder ditatorial desse Deus estranho, né, com uma compensação para a tranquilidade geral de todos. Eu vou me poupar de qualquer comentário e apenas agradecer as agudas reflexões que nos proporcionaram essas três visões diferentes da contemporaneidade brasileira, e que não podia fechar de maneira mais brilhante essas considerações sobre os muitos Brasis que fazem esse Brasil e esse Brasil que nos faz. A Casa de Machado de Assis, honrada e penhorada, agradece a palavra dos dois acadêmicos e de Gustavo Franco, e deixo aqui também um dado extremamente revelador que conduziu a orientação desta mesa: a presença maciça do público num dia de tempestade e de trânsito confuso. Celso Laffer tinha se proposto, ao final, tecer uma série de considerações. Como o Crono já foi destituído, nós decretamos o impeachment dele. Se você desejar, podemos... Não, tudo bem. Eu não arrisco impeachment nenhum. Bom. Então, resta apenas convidar a todos para os próximos e praticamente últimos acontecimentos da programação cultural da Casa, o ciclo de conferências que termina com um século de guerras, coordenação do acadêmico Merval Pereira, e que terá as seguintes sessões. No dia 2 de dezembro, os Poetas da Guerra. O conferencista é o nosso presidente acadêmico, embaixador Geraldo Holanda Cavalcante. No dia 9 de dezembro, Tempestades de Papel e Aço, Blaise Cendrars, na Grande Guerra, palestrante Mary Del Piore. O Brasil em Guerra, definindo um lugar no mundo, na palavra de Demétrio Magnoli. E no dia 4 de dezembro, quinta-feira, às 17h30, haverá na casa uma mesa redonda em homenagem ao centenário de nascimento de Otávio Paz,
Mesa coordenada pelo acadêmico Alberto Venâncio Filho e integrada pelos acadêmicos Eduardo Portela e Celso Laffer, e mais por Eduardo Jardim e Beatriz Paredes. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado aos que nos acompanharam pela internet.